jornada, hein, meus amigos? Que jornada que se aproxima do fim. E eu espero que você esteja aproveitando, porque eu estou passando para você aqui nessa jornada tudo que eu sei para você poder visualizar essa jornada e para te convidar, se você quer fazer parte disso também. Se você que chegou até aqui, que já são poucos e já está decidido a fazer parte disso, aí eu quero te convidar para de fato ser meu aluno, fazer meus cursos. Se você quer ter o mesmo resultado que os meus alunos vêm tendo, eu quero te convidar para fazer parte disso. Então a gente já está chegando num momento da jornada que ela vai quase acabando. Foram 3 aulas aí, então eu quero que você aproveite essa aula, reserve o seu tempo, reserve o seu caderno, reserve a sua aula. E eu quero mostrar para vocês, nada melhor que mostrar para vocês também como os alunos atingiram isso, qual é o percurso, esse percurso que eu venho mostrando para vocês e como os alunos atingiram isso. Eu mostrei para vocês a Simone, como ela atingiu dentro do trabalho dela em outras áreas, já numa carreira consolidada, ainda como ela pôde também agregar mais um leque de atuação, que é o do assistente técnico, com trabalhos extrajudiciais, com trabalhos autônomos, então como uma forma complementar. Se você quer isso para você também, essa é uma frente de trabalho que você pode abrir também, desde que você, como eu estou demonstrando e insistindo, esteja preparado. E agora, meus amigos, eu queria mostrar para vocês o caso da Miriam. Esse caso, olha que interessante, a Miriam é da mesma época da turma da Simone, inclusive são 2 casos que eu estou mostrando para vocês de alunos que fizeram um curso em 2016 e estou mostrando para vocês na atualidade como eles estão. E aí eu selecionei 2, a Simone que vocês viram aqui, e hoje eu quero que vocês assistam agora o relato da Miriam, que foi da mesma turma da Simone, inclusive colegas. Então olha o que aconteceu com as duas, e ela vai contar. A Miriam, o relato dela é interessante porque é descontraído, ela vai contar um pouco até mesmo das dificuldades que ela teve antes de se formar psicóloga, e para mim foi uma surpresa porque eu não sabia dessa questão. Veja, que legal, né? Eu queria gravar com ela esse vídeo e já acompanho o trabalho dela desde 2016, conheço ela como aluna, faz supervisão, foi uma profissional que se destacou e hoje é uma referência nesse trabalho na sua região. Ela vai contar como ela chegou a ser essa referência e não conhecia dessa curiosidade dela. Foi para mim também uma surpresa, e ela vai contar, mas o interessante é que ela vai contar isso, como ela se formou, toda essa trajetória, ela se formou psicóloga e como depois na área jurídica, e com esse trabalho, através do curso de capacitação e o trabalho dela, supervisões, apresentando um trabalho de qualidade, como ela foi sendo reconhecida e como ela foi se tornando ali dentro da região dela uma profissional de referência. E muito interessante também que a Miriam é mãe de 2 crianças, com 6 meses de diferença uma da outra, então ela ainda está vivenciando aquele estágio da maternidade, de cuidados, e que mesmo assim também foi possível essa forma de atuação. Então, pessoal, nada melhor do que um estudo de caso. Assistam esse depoimento aqui e depois vem mais conteúdo. Continuem comigo. Pô, Miriam, acho que você tem que me aceitar. Eu falei, é óbvio, né? Então, bacana. Então tá em suas mãos. Dê a abertura aí, as boas-vindas ao pessoal e quando puder Vamos começar. lá. Hoje tem um bate-papo aqui. Felipe, eu primeiro gostaria que você se apresentasse aí para os meus seguidores, né? Quem é o Felipe, que eu gosto tanto, que eu tenho contato já há bastante tempo, né? Que a gente conversa muito sobre psicologia jurídica, eu fiz várias formações com você. Então, se apresente um pouquinho para poder falar de mim também. Tá bom, vou aproveitar então, vou ser bem breve, porque o Tá. objetivo é você apresentar o seu Isso, trabalho aqui também isso. para a sua audiência, mas eu fiquei muito feliz com o convite para a gente
nesse momento também poder fazer esse bate-papo, poder fazer essa troca, né, até Uhum. com os seus ouvintes também, poder ampliar o contato, né, e compartilhar mais desse conhecimento. Então, eu fico Uhum. feliz em estar aqui com o seu convite, né? Meu nome é Felipe Gomes, eu sou daqui de Ribeirão Preto, sou psicólogo, tenho essa formação, trabalho na psicologia jurídica, no meu caso, trabalho como perito psicólogo e como assistente técnico, estou há 13 Uhum. anos já nesse mercado, nessa forma de atuação como autônomo, e aí desde 6 anos também para cá, que eu venho desenvolvendo cursos, essas capacitações para colocar o profissional nesse mercado de trabalho, né? Uhum. Esse caminho que eu percorri, essa trilha, eu também comecei a ver, né, uma preocupação em colocar, né, em levar outros profissionais, essa metodologia para outros profissionais. E foi Uhum. assim que nessa oportunidade, né, nós nos conhecemos. Foi. A Miriam resgatou a fotografia lá do momento, né? Foi em Foi. 2016, quando você Foi fazia o isso mesmo. curso em Ribeirão Preto, aqui no IPBJ, na sua especialização. E aí teve a Isso. oportunidade de fazer a capacitação, né? No caso, você fez a de perícia, fez a de assistência técnica também, né? Lá em Isso. 2016. E aí Uhum. também, né, iniciou dentro dessa área na sua carreira profissional. E aí, ao longo desses anos, também tivemos muitas oportunidades de fazer supervisão, de acompanhar o Isso. trabalho, né? Eu fui De trabalhar acompanhando junto. também o seu amadurecimento profissional, né? Uhum. Enquanto profissional, foi muito bacana ver esse processo também. Para quem está aqui e quiser assistir, nós fizemos uma live, eu e a Miriam. Não foi uma Verdade. live especificamente, né? Foi uma live surpresa, sem preparar, de Foi improviso. total, total improviso. E aí, quem quiser assistir também, depois a gente disponibiliza, tem essa live, mas hoje a gente está aqui para então, diante disso que foi dito aqui, dessa convivência, dessa possibilidade, agora você apresentar, né, para o pessoal um Isso, pouco dessa sua trajetória profissional. isso. Vou me apresentar um pouquinho então. Obrigada, tá, Felipe? Vou apresentar aí pro pessoal. Tô vendo que tem muita gente entrando. Tem muito colega meu entrando aqui de psicólogos, né, que formamos juntos. O pessoal ficou curioso quando eu falei psicologia jurídica, que esse era o assunto, porque infelizmente na formação da graduação a gente não tem contato, né? E quando tem minimamente o contato, não dá para ter ideia de quão vasto é a psicologia jurídica, o que que a gente pode fazer, como que a gente faz, isso a gente não tem acesso. Então, eu tô vendo que o pessoal aí ficou bastante interessado e está entrando. Vamos lá, então. Então, Ah, legal, isso é Simone, bom. obrigada. A Simone Simone. também participa, teve junto É, no curso, ela tá lá na foto isso. também, e Na terá verdade, o... a Simone foi uma ponte, né? Eu cheguei até você porque a Simone apresentou você lá na nossa especialização, né, Simone? Gente, vamos fazer um curso, porque o Felipe é muito joia, ele tem muito conhecimento, vamos lá. E eu topei essa e aí a gente não largou mais. Então, a Simone foi essa ponte. Mas vamos com calma que eu vou chegar lá. Eu vou começar aí como que veio minha formação. Então, é isso, sou psicóloga formada pela Universidade Federal de Uberlândia, né? Atualmente eu moro em Uberlândia, porém eu sou natural de Patos de Minas. Vim para Uberlândia aí para fazer a minha graduação. Comecei na faculdade particular. Só uma curiosidade, sempre tive vontade de fazer psicologia, mas sempre achava um pouco irreal para minha realidade financeira, porque a graduação de psicologia era muito cara. Era não, né? Ainda é caro o investimento. Infelizmente, não são todas as pessoas que têm acesso, apesar que hoje tem outras vias que ajudam o acesso. Na minha época não tinha. Eu era manicure, fui manicure por 10 anos, e então não dava, meu orçamento não dava para pagar. E aí apareceu uma faculdade lá que estava fazendo um sistema de bolsa, e o Flávio, meu marido, falou: faz a prova, vai que você consegue. Isso já tinha há uns 5 anos que eu já tinha terminado.
Acho que sim, meu ensino médio. Eu falei, como? Nem cursinho, nem nada, né? Mas aí ele falou, ele primeiro acreditou em mim do que eu mesma. E aí ele falou, vamos lá, faz a sua inscrição. Felipe, eu tenho que te contar esse segredo para todo mundo que está aqui. Por que que eu quero falar isso? Porque a gente não pode abandonar os sonhos. Porque quando o universo conspira a favor, a coisa anda. A inscrição para a prova, deixa eu me lembrar. Não, estou cortando uma história. Fui lá e eu fiz a prova, tinha premiação. Primeiro lugar ganhava a bolsa, segundo lugar 50%. Eu passei em segundo lugar, ganhei 50% da mensalidade. E aí, no dia da inscrição, eu tinha que ter R$ 300, 300 alguma coisa para fazer a minha matrícula, inscrição na minha matrícula. Não tinha dinheiro, não tinha ninguém para me emprestar. Eu tinha um porquinho. Eu quebrei esse porquinho. Eu precisava de 300, o porquinho tinha 302. E aí deu certo. Comecei então minha faculdade lá, mas o meu sonho maior era a minha formação na UFO, que é uma Sobrou universidade dois federal. reais para você R$ 2, começar olha sua só. vida de Dava estudante. uns xerox, né? Dava para Verdade. fazer. Ou um Aí, xerox ou um salgado, né? isso. E olha lá, hein? É verdade. Mas eu não fiquei quieta naquele lugar, porque meu sonho maior era me formar na Universidade Federal. Mas eu sabia que para conseguir eu tinha que estudar, cursinho. Então pagou o ônibus, verdade, Rosângela. Acabou que foi ficando para o segundo plano. Quando eu estava no terceiro período da faculdade, na particular, vai mais uma vez o Flávio me dá aquele empurrãozinho. Amor, faz a prova de transferência. Que prova de transferência? O que você está falando? Né? Nem sabia o que era. Aí eu, não vou fazer, eu não tenho tempo para me preparar e tudo mais, tudo mais. Fiz a prova de transferência, a primeira. Eram 5 vagas apenas, eu fiquei em sexto lugar. Ninguém desistiu, eu não entrei. Frustrada porque me desdobrei, estudei demais, não consegui, fiquei frustrada. No outro ano, estou sendo bem ligeira para poder contar essa trajetória aí. No outro ano, mais uma vez, a prova de transferência. Essa aí eu já tinha desistido, porque eu tinha saído de uma particular e ido para outra particular. Porque a primeira abriu falência e aí não conseguiu manter. E aí passou os alunos para um outro lugar. A faculdade que eles encaminharam não era a faculdade que eu queria ir, eu fui para uma outra. Então eu tive que arcar 100% do valor, então estava muito apertada. Estava apertada em termos de conteúdo de faculdade, trabalhando para dar conta de pagar. Não, falei com o Flávio. Não dou conta, não tenho tempo. O outro que era 5 vagas eu não consegui. Essa que era 2, eu não vou dar conta. Não vou. E aí o Flávio caladinho foi lá, fez a minha inscrição e me avisou: sua inscrição está pronta, você vai fazer a prova. Eu falei, não vou. Como que eu vou? Felipe, a prova no sábado, sexta-feira, 11 horas da noite, que eu decidi fazer a prova. Sem me preparar para aquela prova específica. Claro que existe conhecimento acumulado, né? Fui e pensei assim, vou para fazer, porque depois eu olho para essa prova e vou me arrepender. Fui lá e fiz. Eram 2 vagas, eu fiquei com a primeira. Passei em primeiro lugar, eu aqui me formei na UF. Então, assim, por que que eu conto isso? Porque para mim significa muito, sabe? Significa muito e eu acho que serve de exemplo para que as pessoas não abandonem seu sonho. Que se você sonha, vai tentando, uma hora vai dar certo. E aí, então, me formei na UFO, vim como transferência. Bem, determinação e persistência do Flávio em primeiro lugar. Ele acreditou primeiro em mim, viu, Simone? Do que eu mesma. Foram, ao todo, 7 anos de graduação, porque aí tem aquela questão de adaptar grades, né? Então, você cai um pouco, fiz muita disciplina, me formei, mas não quietei, eu queria mais. E eu sempre gostei desse lugar do jurídico, sempre gostei dessa conversa jurídica, sabe? E aí comecei a vasculhar onde que eu poderia fazer a minha especialização. E encontrei o IPBJ em Ribeirão Preto. Foram 2 anos de especialização. Simone foi aí, minha colega, ótima profissional, sempre muito falante nas turmas, sempre expondo. E eu, sim, sempre admirando ela, né? A gente, inclusive, fez vários trabalhos juntos. E aí, na especialização, no meio do caminho aí, apareceu você. Por quê? A Simone trouxe seu nome para dentro da sala em relação aos cursos e eu senti a necessidade de pegar esse funil e afunilar um pouco mais, chegar um pouco mais onde eu queria e onde eu precisava, porque a especialização
por mais que ela afunila, ela ainda não chega no lugar que você precisa para colocar em prática de fato. Então, quando falava perícia, como que você vai fazer uma avaliação, como que você entra nesse lugar, como que você chega, como você bate na porta, como que esse cliente chega até você, isso vai ficando um pouco solto. Então, quando a gente procura esses cursos, né, que afunilam um pouco mais, te coloca melhor no mercado, te dá mais segurança para pegar um trabalho, uma avaliação, e é o seu diferencial. Eu falo que essa formação desse curso paralelo se torna o seu diferencial. Então, minha trajetória na psicologia é essa. Eu não quieto, eu não paro, estou sempre buscando conteúdo, né? Porque o conhecimento vai se renovando, sempre tem coisa nova e a gente também tem que atualizar. Então, na formação, é essa a minha trajetória, Felipe. Gostaria de fazer uma pergunta, quer colocar alguma coisa? Deixa eu já partir para a segunda aqui, que a gente fez um roteiro. Mas que legal saber dessa trajetória, que tinha coisa aqui que eu também não sabia dessa sua história. Sim, verdade. De antes, né, que você resgatou. E essa possibilidade também de seguir em frente, eu acho que é muito bacana, porque muitos psicólogos se identificam, né? Quer dizer, nós sabemos o tanto que é dolorido, né? Humoroso, esse início de formação, de carreira, né? Profissional, mas que eu também entendo bem essa questão de você não ir se aquietando, né? De encontrar onde você se encaixa. E uma hora parece que isso acontece, ou quando acontece, né, é muito bom. Então, é muito legal saber. E aí, conta então um pouco para nós, depois dessa trajetória que você falou da formação, então, da sua trajetória profissional aí na área jurídica, como que isso se deu, né? Então, depois da sua formação, depois do curso, depois que você afunilou, como que se deu no campo profissional, como que foi acontecendo mesmo, na prática, né? Tá, vamos lá. Quando eu saí da minha graduação, eu já fui direto para psicologia clínica. Eu já fazia atendimentos na clínica da UFO, né, enquanto estágio, e eu saí com alguns atendimentos direto para o meu consultório, porque eu não abandonei esses casos e eles preferiram me acompanhar. Então, eu já estava fazendo atendimento clínico, eu já tinha um certo conhecimento com o meio, com alguns profissionais e tudo mais. E aí, quando eu terminei a minha formação, a minha especialização da psicologia jurídica, tem o famoso boca a boca, né? Você vai conversando com as pessoas e também divulgando o seu trabalho. Eu lembro que eu abri uma página no Facebook, claro que sempre dentro das resoluções do que como que eu poderia divulgar o meu trabalho, eu comecei a divulgar meu trabalho, comecei a falar um pouco mais. Alienação parental, o que que era, né, aonde que eram minhas atualizações, as minhas atuações, e isso foi levando o meu nome para o pessoal, principalmente para os profissionais psicólogos. Porque o que que acontece? Eu observei que aqui em Uberlândia, a gente tem isso muito limitado, muito limitado. Até então, eu sabia que em Uberlândia tinha uma única pessoa que tinha especialização em psicologia jurídica. Especialização. Porém, ela nem estava mais em Uberlândia. Então, acaba que com especialização, era só eu, até então. E aí, o meu nome começou a girar entre os próprios profissionais da área. Aí, a gente tem um grupo aqui, sempre quando eu perguntava, alguém consegue fazer uma avaliação para alienação? Tem a Miriam que trabalha, que ela é especialista em psicologia jurídica. E as divulgações que eu fazia no Facebook. Então, foi também chegando o meu nome nos advogados também, que aí foi tomando como referência quem é que pode fazer uma avaliação independente para subsidiar tal processo. Aí chegava no meu nome. Então, foi assim, o meu primeiro caso foi trabalhista. Fala do seu primeiro caso, porque Como chegou? Ele foi trabalhista, e ele soube do meu trabalho e perguntou se tinha como eu fazer uma avaliação para comprovar o assédio moral que ele viveu lá dentro da empresa, e como que isso poderia ser feito. Eu expliquei para ele que, né, a gente tinha que fazer uma avaliação independente, alguns sinais deveriam aparecer. E primeiro, eu sempre deixo claro
para quem me procura, que mesmo que ele está me contratando, eu tenho que ter aí um certo cuidado, que não é porque que ele está me contratando que eu vou ser tendenciosa, que pode ser que ele me contrate para aquele trabalho e que não apareça os aspectos que ele estava buscando e que eu teria que ser ética enquanto a isso, né? Então, eu sempre falo sobre isso. Então, eu fiz essa foi a primeira, eu fiz, e de fato tinha aspectos mesmo dentro da empresa, o chefe usava palavras fortíssimas, agressivas, em relação ao trabalho dele, diante dos colegas de trabalho, e isso foi mudando o psi dele, foi deixando ele cada vez mais com baixa autoestima, depressivo, sem aquela vontade de trabalhar, porque ele sabia que ele ia viver algum tipo de violência, ou ia ser recriminado, ou ia virar chacota de colega, mas era principalmente em relação ao chefe. Então, foi esse o meu primeiro trabalho. Aí ele pegou esse documento, levou para a advogada que estava atuando no caso, e eles somaram. No desenrolar, como era uma avaliação independente, no desenrolar eu não fui como assistente técnica, ele ficou somente na avaliação independente. Então, como eu não fui como assistente técnica, eu não sei o que deu no desenrolar, porque aí meu trabalho parava ali, né? Eu fiz a avaliação independente, tive os meus achados e entreguei para ele o documento. Ele optou por não contratar, né, o trabalho do assistente técnico, então meu trabalho encerrou ali. Então, não sei o que deu. Então, porque meu trabalho encerrou antes disso. Mas eu acredito que teve bons resultados, porque, pelo menos dentro do meu documento, os achados eram bem nítidos do que ele estava vivendo, né? E aí vieram outros, né? Especificamente, o que mais aparece para mim é vara de família, abuso sexual, alienação, enfim, esses são os principais que aparecem. Esses são os principais. Ainda não atuei no criminal, ainda não apareceu para mim no criminal. E tenho muita vontade de fazer, viu? Eu falo que vai ser um desafio para mim, tenho muita vontade de fazer, mas ainda não apareceu esse aí. Mas mesmo na área de família, violência, pais praticando violência, e a mãe percebe que alguma coisa está diferente, né? Pais separados, e aí quer rever guarda. Já apareceu um trabalho de assistente técnico, que era um policial militar aposentado, e eles iriam rever a aposentadoria dele, que estavam questionando sobre a capacidade mental dele. Então, eu fiz essa avaliação independente, ele tinha outros, o processo já estava em andamento, ele tinha outros documentos anexados, mas ele quis, e aí no dia da avaliação dele com o psicólogo do militar, ele contratou o serviço de assistente técnico e eu pude acompanhar, né? O psicólogo de lá aceitou minha presença, porque ele pode querer ou não a minha presença em loco, né? Esse, no caso, eu achei bem diferente, porque não é comum, ele aceitou a minha presença, eu participei de todo o processo, de como que foi feito essa avaliação para testar a saúde mental dele, né? Para ver se estava tudo ok, se mantinha essa aposentadoria ou não. Enfim, poderia contar N casos aqui, né? Tem casos mais recentes, sobre violência, pai, né? A mãe questionou aí como está sendo a relação com o filho. Sobre adoção também já apareceu bastante, né? Miriam, como que funciona aí? Eu quero entrar com um processo para provar que existe um vínculo na nossa relação e eu gostaria de adotar essa criança. Consegue fazer algo para mim nesse sentido? Consigo. Vamos fazer uma avaliação independente para você anexar no processo, né? Então, o trabalho como um todo é esse. Sempre, ou se tem um processo, eu vou anexar esse processo no meu trabalho, ou a partir do meu trabalho vai se abrir um processo. E essa é a avaliação independente, depois a gente vai por opção do cliente querer ou não atuar como assistente técnico, ou muitas vezes vai buscar só o assistente técnico mesmo. Essa é a trajetória aí da psicologia jurídica. Então, sua maior demanda, digamos assim, foi mais relativo às avaliações, né, psicológicas e independentes e às assistências técnicas. Isso mesmo. E aí, no geral, no contexto de família, civil, né, esses casos que você contou. Isso. Que legal. E agora você está reciclando e fazendo o curso de assistente técnico, né?
Isso mesmo. Aí eu parei por um pouquinho, porque veio a outra parte, né? Um outro amor, porque a psicologia jurídica também, mas um amor Uhum. maior, que foi a maternidade. Então eu parei por um tempo para viver a maternidade 100%. Fiquei aí um ano, dedicação exclusiva a Helena. Depois eu voltei com os atendimentos clínicos, já vieram também os atendimentos jurídicos. E passou um pouquinho, 18 meses, eu engravidei de novo. E aí parei por tempo bem menor, né? Porque a Maria agora vai fazer um ano, mas ela já estava, se não me engano, com 3 meses, eu já voltei para o atendimento clínico e pouco depois já começou a demanda do jurídico. E aí, quando bateu na porta, eu falei, não consigo dizer não, estou indo novamente. E aí voltei. É, nesse formato que a gente está agora, né, no online, mas quando é avaliação de criança, eu preciso fazer o atendimento presencial, porque não tem jeito de fazer uma avaliação de uma criança tão pequena online. Então, voltei, mas principalmente nesse formato online devido à pandemia. Que legal. Ô, Miriam, e fala um pouquinho desse aspecto, né, de como foi para você assim, né, porque você tem, né, mãe de 2 filhas, né, com essa Uhum. diferença, quanto tempo elas têm de diferença uma da outra? Deu 6 meses. Seis meses. A Helena estava com, esperei, um ano, 2 anos e 6 meses. Isso, 2 anos e 6 meses. A Helena estava com 18 meses quando eu engravidei. E hoje a Maria já está fazendo, dia 4 agora, um aninho. 2 anos e meio de diferença. E como que é isso, assim, né? Porque então para você teve essa possibilidade de também se retomar, né, para os seus ter esse período para a maternidade e depois retomar o seu trabalho. Como que é isso na vida de um profissional autônomo, né, de uma mãe que tem 10 filhos? Então é mais uma amostra de que é possível, né? Seria isso, Sim. se organizar, trabalhar. Como que você pode dizer sobre isso? Olha, primeira coisa é a atualização. Precisa ter atualização, né? Para a gente Uhum. voltar, foi necessário me atualizar. Eu lembro que eu mandei até uma mensagem para você, Felipe, estou voltando, estou me sentindo novata novamente, né? Porque dá um período, tem as atualizações, então eu precisava disso. Procurei por você. Conversamos um pouco, né? Você até me falou, Miriam, faz atualização do curso, que tem coisa nova e tal. E outra questão, realmente tem que ter uma organização, né? Até porque eu faço 90% do trabalho home office. 90 não, vou falar 95% é home office. Então, como que é aqui que a gente faz a nossa rotina aqui? Porque Isso. O Flávio também é home office, 100% home office. Então, é assim, ó, quando eu estou na ativa, ele está com as crianças. E quando ele está na Uhum. ativa, eu estou com as crianças. Uhum. Mas o dele tem um pouco mais de flexibilidade, mesmo ele atendendo os clientes dele, muitas vezes eu solicito ele, e ele consegue parar. Eu não. Eu fechei a porta, é 100% isso aqui, fechado, até porque tem a questão do sigilo, né, que não pode interromper, então ele já sabe disso, a Helena já está entendendo isso, quando eu entro eu falo, filha, não pode bater na porta, foram raríssimas exceções que ela entrou aqui, que ela entrou não, que ela bateu aqui, então, mas ela já está entendendo isso, que não pode interromper. Então, quando fechou a porta, a mamãe tem atendimento, não chama a mamãe, porque não pode. Ela já está atendendo, o Flávio consegue ter um manejo bem legal com elas, mas não é fácil, né? Eu falo assim, não pense que é mil maravilhas, que é tudo tranquilo, Uhum. porque não é fácil. Precisa ter uma organização, precisa ter uma linha de pensamento, o que que é que você vai fazer, um cronograma para isso, uma agenda que se equilibra, que é a minha e a dele, mas é possível sim. Trabalhar de home office, todos os dois home office, tendo duas crianças. Só mesmo ter o cuidado com o manejo. É Mas assim, super possível. você conseguiu conciliar com essa retomada, né? No sentido, hoje você consegue também conciliar a sua rotina com esse trabalho, com as avaliações. Consigo.
Consigo. Uhum. Falar que é super tranquilo, não é. É um desafio muito grande. Às vezes eu preciso entrar para o atendimento, falta 5 minutos, uma das meninas me solicita. Eu preciso correr lá, amamentar, porque eu ainda amamento, às vezes eu converso com o paciente ou o cliente, ó, me aguarda mais um pouquinho que eu já estou entrando. E primeira coisa que eu aviso é, olha, tenho 2 crianças, eu amamento, talvez, isso é atendimento clínico, né? Talvez eu precise dar um tempo, mas nunca aconteceu de interromper. Já aconteceu de atrasar um pouquinho devido à demanda das meninas, mas nunca aconteceu de interromper. Mas é super possível, tá? Mas não é fácil, não é fácil. O querer e o amor é muito grande para querer estar aqui, fazer o trabalho, é gostar demais. Fechou a porta, é 100% isso aqui, fechado, até porque tem a questão do sigilo, né, que não pode interromper. Então, ele já sabe disso. A Helena já está entendendo isso. Quando eu entro, eu falo, filha, não pode bater na porta. Foram raríssimas exceções que ela entrou aqui, que ela entrou não, que ela bateu aqui. Então, mas ela já está entendendo isso, que não pode interromper. Então, quando fechou a porta, a mamãe tem atendimento, não chama a mamãe, porque não pode. Ela já está atendendo, o Flávio consegue ter um manejo bem legal com elas, mas não é fácil, né? Eu falo assim, não pense que é mil maravilhas, que é tudo tranquilo, porque não é fácil. Precisa ter uma organização, precisa ter uma linha de pensamento, o que é que você vai fazer, um cronograma para isso, uma agenda que se equilibra, que é a minha e a dele, mas é possível sim. Trabalhar de home office, todos os 2 home office, tendo 2 crianças. É só mesmo ter o cuidado com o manejo. Mas é assim, super possível. você conseguiu conciliar com essa retomada, né? No sentido, hoje você consegue também conciliar a sua rotina com esse trabalho, com as avaliações. Consigo. Falar que é super tranquilo, não é. É um desafio muito grande. Às vezes eu preciso entrar para o atendimento, falta 5 minutos, uma das meninas me solicita. Eu preciso correr lá, amamentar, porque eu ainda amamento, às vezes eu converso com o paciente ou o cliente, ó, me aguarda mais um pouquinho que eu já estou entrando. E primeira coisa que eu aviso é, olha, tenho 2 crianças, eu amamento, talvez, isso é atendimento clínico, né? Talvez eu precise dar um tempo, mas nunca aconteceu de interromper. Já aconteceu de atrasar um pouquinho devido à demanda das meninas, mas nunca aconteceu de interromper. Mas é super possível, tá? Mas não é fácil, não é fácil. O querer e o amor é muito grande para querer estar aqui, fazer o trabalho, é gostar demais do que faz, porque senão abandona muito fácil. Porque o desafio também de, por exemplo, produzir um documento. Quando a gente produz um documento, na verdade, quando você pega uma avaliação, eu falo que não são apenas alguns encontros. Tem muita coisa que vem antes, né? Existe um processo que ele já foi aberto, existem milhares de folhas já escritas, e para eu conseguir fazer um trabalho de excelência, eu preciso já ter lido esse processo. Então, às vezes, são 100 folhas que a gente lê, então a gente precisa estar muito concentrada. Eu, inclusive, Felipe, até falei assim, eu vou deixar aqui só uma pastinha, para o pessoal ter ideia do que é a demanda. Esse aqui é um caso, aqui não está o processo, mas era um processo de 150 páginas. Esse aqui foi só o meu trabalho produzido. Ó, é muita coisa para escrever. Então, tem que ter muita concentração, discernimento do que é que você está fazendo. E eu falo, acima de tudo, amor. Porque não é fácil. Você tem que ler, você tem que analisar, depois você vai para os encontros, você tem as técnicas certas para cada caso, para aplicar, para fazer, a observação clínica, a escuta muito apurada. Depois disso, você vai avaliar o que você fez, trazer os comparativos com o que era o objetivo, quais foram os seus achados e cruzar isso. Aí vem a produção de documento, que muitas vezes é árdua. Eu falo que um dos trabalhos que eu fiz, eu usei o termo, gente, isso aqui é um parto, o negócio não vai, é um parto, né? A busca, os achados e cruzar isso tudo, né? Fazer uma análise disso tudo. Então, não é fácil um trabalho, é um trabalho que demanda muito estudo, muita dedicação,
dedicação muitas vezes que é exclusiva para que essa escrita saia, para que ela saia com excelência, porque geralmente esses documentos são extensos, são documentos de 15, 17 páginas, não é uma folha que você escreve e entrega para o seu cliente. E você estuda literatura para você fundamentar tudo aquilo que você tá escrevendo, né? Você não escreve nada solto. Não sou eu que falo, é alguém que fala por trás de mim. Eu busco isso para afirmar nos meus achados. Então, é isso. É árduo, mas é um trabalho muito bom de fazer para quem gosta. E aí se dedica e se entrega, né? Porque tem que ter uma entrega. Então Se a pessoa foi esse o motor. Tem que ter paixão também, não tem só que ter habilidade. paixão. Exatamente. Casar paixão e habilidade dá certo. Exatamente, né? Porque não adianta só achar que lindo o trabalho, vou fazer o mesmo se não tem paixão. Vai parar no primeiro momento, na primeira dificuldade. E as dificuldades são várias, são várias. Que legal, é uma São história várias. de superação, né? A sua pessoal aí também e se organizando. Então, assim, para a gente fechar, até porque eu sei que você tem horário, a gente está Isso. quase no limite, mas se você puder, também conta para o pessoal agora, assim, para fechar, diante de tudo isso que você colocou, como é, assim, a repercussão do seu trabalho, né? Diante desse processo, como que é essa repercussão do seu trabalho na sua cidade, entre os advogados, os seus colegas, né? Como que foi isso, como que é? Tá. Eu vou dar exemplo recente de um feedback que eu tive. Assim, eu tenho sempre bons feedbacks. Eu fico muito feliz quando eu escuto um profissional, às vezes, da mesma área, da jurídica, ou um psicólogo clínico que me dá feedback quando lê o meu documento, ou do advogado, né? Mas vou dar especificamente o último feedback que eu tive. Eu entreguei o documento para a genitora, e ela levou para quem era necessário o documento, né? Que era para o advogado, para as psicólogas, tinha uma psicóloga clínica envolvida, depois ela passou o caso para uma outra psicóloga. A primeira psicóloga clínica que acompanhava me deu um feedback assim: Miriam, seu trabalho é muito rico, muito detalhado, com certeza você tem propriedade no que você fala, não precisa de mais nada para colocar aqui nesse processo, porque você já falou tudo, não tem mais o que procurar aqui. Por isso que eu falo que o trabalho é extenso, tem que dedicar, tem que buscar os detalhes e os entrelinhas, né? Que a riqueza muitas vezes está nos entrelinhas. E aí, quando ela passou o caso dela, no caso clínico, para uma outra psicóloga, essa psicóloga me mandou um e-mail. Miriam, eu sou fulana de tal, eu estou com o caso do fulano e tive acesso ao seu documento. Gostaria de marcar uma reunião com você. A primeiro momento, eu até achei estranho, porque era uma avaliação independente em que eu entregava esse documento e encerrava-se por aí. E eu estava sendo envolvida no caso. Eu pensei, o que ela quer conversar comigo, né? Até então não está me fazendo sentido. Mas ok, fui solista com ela, vamos conversar. Aí eu só falei com ela, ó, não consigo, isso tem a ver com a rotina, não consigo agora, nesses próximos dias, tirar um horário exclusivo para você. Mas vamos fazer o seguinte, vamos conversando pelo WhatsApp. Pode me mandar as mensagens, que ao passo que eu conseguir ouvir, eu vou te respondendo. Se der certo para você, sim, para mim tudo bem. Eu só não vou conseguir tirar um horário específico para sentar e conversar com você. Ela, não, Miriam, tranquilo, porque para mim também tá difícil, mas eu vou gravar um áudio aqui no meio dos meus atendimentos e vou conversando com você. E o primeiro áudio dela tinha simplesmente 5 minutos. E era 5 minutos me elogiando. Eu sentei, eu falei, sério, que isso tudo é para mim? É sério. E ela, assim, super elogiou meu trabalho, falou que quando ela leu meu documento, que foram 19 páginas, ela falou que sentiu-se dentro de cada encontro que eu tive, de cada sessão, que foi tão bem descrito que ela não precisava de perguntar mais nada, não existia dúvida ali. Que ela queria mesmo era elogiar o meu trabalho, que ela achou muito rico esse trabalho, que nunca tinha encontrado um documento tão rico de detalhes em que colocasse ela dentro de cada sessão.
Claro que sempre prezando pela privacidade, né? Pelo sigilo, porque a gente tem que saber também o que coloca lá dentro, né? Porque outras pessoas vão ter acesso. Por exemplo, existiam desenhos nesse documento que não estavam anexados lá nesse documento. Então, os desenhos, ela não teve acesso, esse fica comigo. Mas a escrita, ela é preparada para que outras pessoas também possam ler. E aí ela disse que sentiu-se muito dentro das sessões, o manejo, que era uma criança, né? E ela também atendendo essa criança, o manejo que foi dado a cada sessão. E ela saiu desses 5 minutos me pedindo indicações do manejo que eu tive com a criança, das técnicas que eu usei, do trabalho, e falou que com certeza me procuraria em outros momentos, porque eu me tornei referência para ela. Nessa produção de documento, na escrita, ela elogiou muito a escrita, os termos técnicos usados. Ela até falou assim, teve coisa que eu precisei buscar um pouquinho, porque como eu não sou da área da jurídica, eu não sabia o que você estava falando. Aí ela elogiou bastante. Já tive feedbacks também de advogados. Olha, nunca encontrei um documento tão extenso, sempre mais ou menos nesse mesmo sentido. Tão extenso, mas um extenso que te envolve a ler do início ao fim. Você não consegue interromper. Porque ele te envolve, ele te dá detalhes, ele é rico. Então, ele praticamente te obriga a leitura. Já tive feedbacks, assim, de advogados. E percebi também que nesse meio eu acabei me tornando referência, não só para os advogados me buscarem, mas os próprios psicólogos me indicarem para o trabalho. Que aí o trabalho chega até a eles e eles falam, não, propriedade para fazer isso aqui vai ser a Miriam. E aí sempre me encaminham. E aí sempre, a maioria, na verdade, está chegando pelos próprios psicólogos. E assim, isso eu achei bem bacana, bem legal. Bem legal. Esse último, sério, eu sentei e falei, sério, que isso tudo é pra mim? Eu fiquei, assim, muito satisfeita, né? Quem não gosta de receber um feedback tão positivo, né? Então, são vários feedbacks no sentido do reconhecimento do seu trabalho. Exatamente, exatamente. Bacana. E aí, para a gente terminar, então, eu sei que você já trouxe, já falou muito, mas se você pudesse, assim, condensando uma mensagem, uma palavra, um conselho, uma ideia, o que você quiser para essa galera que está começando, que está afim, que se identificou com o que você falou. Alguém que é mãe também, não sei. Eu acho que, primeiro, como eu abri assim, frisar, reforçar essa ideia de que se você tem um sonho, não vai desistir dele, nem vai atrás, que uma hora ele vai se realizar, mas isso depende muito de você também, de ir em busca, né? Porque ficar de braço cruzado, ninguém consegue nada. Segundo, se manter atualizado, buscar formação, buscar o conhecimento, porque eu falo que a única coisa que ninguém te toma é o conhecimento. Uma vez que você tem ele, se apropria dele, ele é sempre seu, ninguém vai te tomar isso. Então, busque o conhecimento, que é através do conhecimento que você vai se tornar referência. É através do conhecimento que você entrega um trabalho de excelência, né? E uma vez que você entrega o seu trabalho de excelência, as pessoas começam a falar seu nome começa a girar entre elas e elas vão te buscar, porque ela vai ter você como uma pessoa que tem propriedade por aquilo. Então, é de suma importância essa questão de buscar o conhecimento, se formar cada vez mais, ser humilde para reconhecer que você não sabe tudo e você nunca vai saber tudo, e de buscar. Vai em busca de quem possa somar com você. No meu caso, eu estou sempre buscando o Felipe, com certeza. Está sempre somando comigo. Eu nunca trabalho sozinha. Eu sempre gosto de um segundo olhar, e é um segundo olhar que soma. E isso é ser humilde para reconhecer que você pode mais, desde que você tenha mais pessoas pensantes com você. E que está tudo bem. Então, busque o conhecimento, busque quem sabe dele, que some com você e não cruze os braços, porque é possível. Olha aí minha rotina tão cheia,
muito cheia, eu ainda consigo fazer o meu trabalho dentro da psicologia jurídica, consigo fazer meu trabalho dentro da psicologia clínica, consigo fazer meu trabalho aí da maternidade, meu trabalho de mulher, e assim, vou conseguir tudo todos os dias? Não, mas tem dias que eu vou priorizar o que está mais vigente naquele momento. Então, se eu estou com o trabalho de psicologia naquele momento, eu vou me entregar a ele 100%. Se eu estou para a maternidade, eu vou fazer o meu melhor para a maternidade. Então, é tudo uma questão de equilíbrio, de conciliar, e que a coisa vai andar e vai dar tudo certo. Bom, pelo sorrisão aí, então a sensação é de felicidade, né? Sempre, com certeza, com certeza, Uma sensação de satisfação com o seu com trabalho. certeza. Com certeza, Felipe. Eu posso falar assim que é, eu consegui chegar aonde eu almejava em termos de profissional. É claro que eu tenho muito a aprender, claro que eu tenho outros estudos para fazer, não quero parar, mas em termos de realização profissional, de me tornar uma psicóloga, de me tornar referência na psicologia jurídica, foi uma coisa que eu busquei, eu posso falar que hoje eu sou realizada sim, com certeza. Com certeza eu sou. E não trocaria minha profissão, jamais, não trocaria. Que bom. Então, acho que tá feito, então. Ótimas Tá palavras, feito. uma ótima mensagem. Então, se quiser É isso aí. encerrar aqui com a sua audiência. Vamos encerrar então. E quem Tranquilo, então. sabe Eu se quero. você um dia quiser a gente marcar uma live para você contar para essa audiência que segredo é esse para escrever esse documento, que técnica é essa de manter o leitor preso do início ao fim, né? Pensa, ouvir isso foi demais, né? A gente pode um dia, quem sabe, até trabalhar mais esse tema aqui para o pessoal. Aí É. a gente trabalha. Felipe, eu acho que assim, a gente pode conversar sobre isso, mas isso é uma descoberta que nem eu sabia que eu conseguia fazer isso. Mas eu acho que o principal é fazer o que gosta, fazer o que ama, fazer o que gosta. Quando a gente faz, isso fica tão leve que sai, simplesmente sai. É claro que alguns termos ou outros a gente precisa de ajuda, de colocação e tudo mais, né? Mas sai, quando a gente gosta, quando a gente ama o que faz, flui naturalmente, não tem nada forçado, né? Não é aquela coisa tediosa que você tem que fazer, que você vai arrastando, né? Não é isso. Então, eu acho que o principal é gostar do que faz. Tá bom, Né? que tá Então, tá feito. bom. Então Obrigada, tá dado o Felipe. recado. Tá dado o recado. Quero agradecer quem participou aí. A Simone está deixando um recado, vamos lá? Super obrigada pelo compartilhamento de informações. É motivador ver que estamos no caminho certo, seguindo o nosso propósito. Adorei, Miri e Felipe. Eu que agradeço, Simone, que você foi assim uma das pessoas principais que fez essa ponte, né? Assim, te encontrei na especialização, você me leva até o Felipe e só me fez apaixonar mais pelo que eu faço, né? O Felipe fez assim, lapidou uma pedra bruta e aí me tornei o que eu tô sendo agora. E ele acha que ele ainda continua lapidando, porque eu não solto ele. Eu não solto. Mas muito obrigada. Obrigada a todos que estiveram aí com nós, escutou um pouquinho da minha trajetória, da minha história. Muita gente pergunta, né? Às vezes o pessoal me acompanha lá no Instagram da minha filha, que ela tem um Instagram lá, e será que a Miriam faz, né? A Miriam tá o dia inteiro em casa com as meninas, mas eu também tenho uma outra profissão, né? Que é a psicologia clínica e jurídica. E assim, agradeço quem veio conhecer um pouquinho dessa trajetória e espero que essa história seja motivadora para que outras pessoas possam engrenar aí e buscar aquilo que ama, que seja qual área for. Psicologia clínica, organizacional, jurídica, mas o mais importante é buscar o que ama e buscar as informações, a formação. E eu posso afirmar que, para mim, a psicologia jurídica é uma paixão e eu não solto da mão dela mais, não solto mesmo. É uma área muito boa de atuar, uma área muito vasta. E quem tem interesse, fica a indicação aí do Felipe. Riquíssimo, vai lá no Instagram dele, cheio de conteúdos lá para consumir. E ele também oferece os cursos dele, que inclusive eu tô lá me atualizando. Bacana. Então tá É feito. isso. Muito obrigada, tá, Felipe? Obrigada por Eu que falar um pouquinho agradeço, também aqui pra Miriam, gente. pelo convite aqui, para a gente poder esclarecer para o pessoal, sua audiência, tudo isso.
Certinho, então. Um abraço para todo mundo. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Então, bem-vindos ao episódio 3 da nossa jornada aqui, da nossa maratona. E para valorizar você que já chegou até aqui, que já ultrapassou a grande maioria que já desistiu, porque eu falei para vocês, a maioria não chega até o final. Então, já sabe, né, para valorizar você que chegou até aqui, se você ainda não fez isso, interaja comigo, me marque nos stories, deixe o seu comentário, deixe eu saber como isso está chegando para você e até para valorizar esse esforço, porque eu acredito que você então realmente está afim desse conteúdo que eu tenho para passar aqui para vocês. E olha que legal, hoje eu vou falar então da jogada de mestre, desse percurso que eu estou mostrando para vocês, por isso que eu mostrei o depoimento dos alunos, por isso que eu contei um pouco da minha história, mas para contar também dentro desse percurso como é o caminho do profissional para talvez o profissional também chegue até esses pontos aqui também de crescimento. E aí lembrando que essa parte não é para todo profissional, porque não é para todo profissional que quer desenvolver a sua carreira dessa maneira, mas eu quero mostrar aqui para vocês que existe uma trajetória. Então eu estou mostrando como vai de um ponto A para um ponto B. Então muitas vezes você não precisa saber de tudo que existe no caminho, você só precisa saber como que existe uma trajetória para você chegar em determinados pontos. E eu estou mostrando isso aqui para vocês. Então, para a gente poder falar disso no sentido de olhar para esses históricos desses alunos e pensar assim, mas o que aconteceu que levou ele de um ponto A para um ponto B? E de um ponto B para um ponto C, que esse é uma outra história. Essa conversa eu tenho com os alunos que já são mais avançados, mas eu estou mostrando para vocês aqui esse caminho e mostrando para vocês aqui esse caminho através do depoimento desses alunos que conseguiram atingir esse ponto no mercado de trabalho e mostrando para você que esse percurso também pode servir para você, desde que você tenha essa estratégia ou consiga visualizar esse caminho. Então, para a gente poder falar sobre o que acontece para você chegar a esse ponto, que não é também a maioria dos profissionais, e até esse ponto, quiçá quase, uma porcentagem muito pequena dos profissionais também chegam aqui, e o que levam eles nessa curva de crescimento. E é isso que nós devemos então falar no dia de hoje como a jogada de mestre, Quer dizer, quando então você vira esse ponto-chave no crescimento, que pode ser que isso você não saiba. E o que eu mostrei para vocês é que existe um caminho que ele vai percorrendo dentro desse crescimento. Isso é natural, que ele parta de algo. Vai trilhando esse caminho, iniciando do zero, abrindo o seu campo de trabalho, trazendo os seus primeiros trabalhos. E aí, conforme ele vai evoluindo, ele chega num ponto da sua trajetória que essa evolução e essa comprovação do trabalho dele, enquanto uma prova de que o trabalho dele é eficiente, aumenta a autoridade dele, e aumentando a autoridade dele, ele aumenta a demanda que existe sobre ele, e com isso ele pode também aumentar os honorários do seu trabalho. Foi isso que vocês foram vendo como um caminho a ser percorrido. E notem vocês que esse início do caminho e da trajetória, em relação ao gráfico do tempo, ele é maior
desse ponto do que para esse ponto, que é um crescimento exponencial. E é aqui que vai dividir a grande maioria daquele gráfico que eu mostrei para vocês, que vai parar aqui. Então, se você quer chegar até aqui também, ou se você quer trilhar esse caminho dentro de uma carreira em relação a essa área, seria essa forma que você deve fazer. E aí você viu no depoimento dos alunos, mas o que fizeram deles conseguirem atingir esse resultado, né? Como que foi a expressão do resultado do trabalho deles? E aí ela enfatizou a questão do laudo do trabalho apresentado, de como surpreendeu pela qualidade técnica do trabalho. Então, se o laudo é a expressão da qualidade técnica desse profissional, ele vai precisar aprender a fazer um bom laudo. Por isso que eu trouxe aqui também esse ponto, e anotem aí como você superar esse medo da folha em branco, de escrever um bom documento quando você sabe aquilo que norteia um bom trabalho. Então vocês viram que, obviamente, por trás de um laudo existe todo esse processo que eu demonstrei para vocês, de pesquisa, de trabalho do psicólogo, de uma investigação, sendo um processo complexo. Então, por trás da emissão desse documento, existe a natureza de um trabalho técnico, científico e complexo. E aí, esse laudo, então, ele é de uma natureza técnica. Todo laudo, todo documento, ele é de natureza técnica, tá aí, e ele é decorrente de uma avaliação psicológica, ou seja, desse processo todo complexo. E o que deve conter nesse laudo? De uma forma clara e precisa, nesse documento vai conter, tá aí, a análise que o psicólogo coletou durante todo o processo de avaliação de diagnóstico através das técnicas utilizadas. Entrevistas, testes, análise documental, entrevistas investigativas, observações sistemáticas. Então tá aí, isso vai sintetizar o documento do psicólogo. E aí como que ele vai fazer, então, para escrever um documento tão importante? E olha o peso que o laudo dele tem dentro do processo. O laudo pericial é uma prova dentro do processo pericial. Notem vocês, essa prova acontece sendo produzida inclusive pelo judiciário, porque quem solicitou a prova, a produção dela é o juiz. Então, por isso que ela se chama perícia judicial. Ela é uma prova que acontece dentro do processo judicial. E o juiz é obrigado, por lei, a subsidiar a sua sentença baseado em provas. Porém, ele pode escolher qual prova ele quer usar. Então, isso significa que essa prova, para ela ser usada, ela precisa ser boa, ela precisa ser validada. Essa é a grande questão de um bom trabalho. Você apresentar, né, esse laudo em uma excelência. Então, a perícia, veja bem, ela é uma prova, como eu mostrei para vocês, produzida dentro do processo judicial. Porém, olha que interessante, existe também uma prova que pode ser levada ao processo judicial, produzida de fora do processo judicial. Por isso que tem a terminologia, como eu mostrei para vocês, de extrajudicial. E aí pode ser um perito de fora convidado para fazer essa avaliação, que muitas vezes você, profissional psicólogo, poderia fazer esse tipo de avaliação. Você talvez só não faz porque não conhece esse campo e não tem capacitação, preparo para fazer esse tipo de avaliação. E aqui eu mostrei para vocês que existem a maior parte de demanda dos trabalhos extrajudiciais. Quais trabalhos?
fazer parecer, fazer avaliação psicológica sobre questões judiciais que vão fazer parte do processo judicial. Então, notem vocês, então quando vai existir também uma perícia judicial, também pela parte do processo, cada uma das partes tem direito a ter um assistente técnico, então sendo, né, da mesma natureza do que o perito. Então, dentro de um processo pode haver um perito e um assistente técnico da parte. Então, todas essas demandas podem ser feitas por vocês, psicólogos, que tiverem também essa habilidade de poder diagnosticar, fazer esse processo ligado a questões judiciais, ou extrajudiciais, ou questões judiciais sendo nomeado no processo dos tribunais. Por isso que no curso de perícia judicial o aluno aprende esse processo de trabalho, e no curso de assistência técnica ele vai aprender sobre essas demandas extrajudiciais, como que ele pode se comportar. E aí, para você atuar e começar também a escrever um bom laudo, a resolver esse problema de apresentar um bom trabalho, para você ter segurança, você deve saber o que precisa conter um laudo, o que é esperado da linguagem de um trabalho técnico desse profissional. Então, o primeiro ponto é que ele deve obedecer os critérios éticos. Então, basta o profissional ir lá no manual de produção de documentos escritos, né, do nosso conselho do CFP e baixar a resolução que iniciou 07 de 2003, produzindo ali os documentos escritos e se atualizou na nova versão que traz pequenas alterações. Então, dessa forma, ele também supera o problema de também utilizar daquilo que é recomendado em termos de estruturas da ética de um documento que ele vai realizar como um laudo pericial. E lá ele vai encontrar a estrutura de um laudo. Então ele deve seguir a estrutura de um laudo que está no manual de produção de documentos escritos do psicólogo. Vou mostrar aqui para vocês. Basicamente alguns itens. Então, por exemplo, lá vai conter o primeiro item da identificação. Nesse documento vai ter a folha de rosto com o nome do profissional, o seu CRP, o tipo de ação, o número do processo, uma parte de identificação. Logo abaixo, ele vai então trazer informações sobre a descrição da demanda. Ele vai discorrer sobre o motivo dessa avaliação, como ela iniciou dentro do processo judicial, por que foi chamado uma perícia. Então ele vai trazer essas informações sobre o que ele vai analisar. E aí no item procedimentos, diante dessa demanda, ele vai apresentar a estratégia que ele vai utilizar. Então ele vai compor essa estratégia em função da demanda. Ele vai verificar se essa estratégia é suficiente para a demanda, de acordo com a complexidade da estratégia, qual é a demanda, o que é mais apropriado para cada estratégia. Então ele vai colocar aqui os instrumentos, o número de encontros, quantas pessoas ele vai ouvir, quem ele vai avaliar, né? O referencial teórico que ele vai abordar. Tudo isso vai constar no seu documento para ele fazer um bom documento. E aí, falando de um modo simplificado, ele entra na parte da análise. A parte da análise, então, é a parte onde ele vai trazer todos os dados coletados no processo de avaliação. Porém, ele vai fazer ali um diagnóstico psicológico, considerando o contexto social, o contexto dos acontecimentos, o contexto dos fatos. Isto é, ele não vai chegar a um diagnóstico somente com os fatos, somente com o que está sendo ali colocado nos autos do processo, por exemplo. Ele vai poder então correlacionar essas informações
com todo um diagnóstico que ele vai procurar traçar do ponto de vista psicológico e do ponto de vista ali social ou do contexto que aquela situação está envolvida, e aí sim, com os seus referenciais teóricos, fruto de um processo do que ele coletou, com que ele puder analisar, cruzando com as informações dos autos do processo, ele vai poder então oferecer uma análise sobre essa situação que ele foi solicitado. E dentro dessa análise, o diferencial no trabalho dele é que ele vai precisar estabelecer aquilo que eu já mostrei para vocês, que é o raciocínio forense. Ou seja, ele precisa fazer uma relação de causalidade com a questão da avaliação dele com a situação forense que ela está ocorrendo, fazendo então uma relação de causalidade, estabelecendo um raciocínio forense sobre essa questão. E aí, dentro desse raciocínio forense, é esperado, então, que ele faça a relação. Mas qual relação ele vai fazer? Ele vai fazer a relação entre personalidade e lei, entre a personalidade e o objeto da líade, o objeto da discussão que esteja acontecendo no campo judicial. Ele vai fazer essa relação desse binômio. Ele vai mostrar como funciona essa relação para que ele possa, então, dentro desse trabalho, por fim e com segurança, emitir as suas conclusões. As suas conclusões para o caso, como o perito que fez todo esse processo, ou o assistente técnico que pôde também fazer esse processo, sendo um profissional de fora da justiça convidado. Então é dessa maneira que ele vai poder encaminhar na produção de um bom laudo. E aí, para resumir os elementos que se esperam num laudo pericial, como um modelo, eu vou mostrar aqui para vocês alguns itens, resumidamente, que deve ter num bom laudo pericial forense. Então, você pode dividi-los dessa maneira. Então você vai encontrar um preâmbulo, né, antes de explicar essa história, contextualizando, né, o que aconteceu, se é um fato criminal, se é um fato de qual natureza, do direito civil, do direito trabalhista, do direito familiar. Você vai fazer um preâmbulo dessa situação. Depois você vai ali apresentar os dados da perícia, né, onde que essa perícia acontece, a data, né, que ela acontece, os dados dos autos do processo. Então é esperado que sempre uma boa perícia apresente essa pesquisa com dados dos autos do processo, faz parte da sua metodologia. Depois ela vai apresentar um histórico, uma anamnese, uma forma de colher os dados históricos para fazer um diagnóstico, não só com base no fato, mas com base em colher todo esse histórico. E aí sim ele vai fazer o seu exame psicológico, utilizando os métodos, das técnicas que ele pode, então, dos seus referenciais teóricos, que ele vai poder fazer um exame psicológico. Aqui, um outro item fundamental. Anotem aí, pessoal. Quem está anotando, eu quero ver no caderninho de vocês todos os itens. Um item fundamental, que é o exame do estado mental. Ou seja, ele faz o seu exame psicológico, todo esse estudo preliminar, e compara com a pessoa que ele está avaliando, com a observação dessa pessoa, como ela funciona, né, como ela estava funcionando no momento presente. Isso é muito importante para ele cruzar essas informações. E esse exame ele faz com base na observação, um exame que chama exame do estado mental. É isso que ele vai fazer. E aí ele vai fazer a discussão
no final ele tem que apresentar uma discussão, a implicação forense dessa discussão, como aquilo se dá dentro daquela questão que acontece na justiça, e aí, por fim, né, a última etapa do trabalho dele, ele vai responder aos quesitos, e aí ele encerra esse trabalho de avaliação. Então, pessoal, eu estou mostrando aqui para vocês, eu demonstrei um pouco sobre como é essa rotina, esse trabalho, essa atividade, mas sobretudo aqui agora, né, como ele também precisa, né, o que ele precisa fazer na expressão do trabalho dele, para que dessa forma ele possa apresentar um trabalho fundamentado nas questões éticas, técnicas e metodológicas. Notem vocês, não é um trabalho simples. E aí vocês podem estar se perguntando, mas e eu que vou começar ou que estou inseguro, como eu vou fazer para atingir tudo isso, como eles fizeram? É óbvio, você pode buscar por essas alternativas que eu te recomendei, se capacitar, ter a supervisão de um profissional mais experiente quando você está iniciando e ainda não tem muita segurança, para você poder evitar erros e assim poder também desenvolver o seu percurso, dentro, claro, de uma trajetória individual das suas necessidades, como vocês viram aí, diversos casos. E aí você pode estar se perguntando assim, mas no caso da Simone, no caso da Miriam, você mostrou 2 casos de 2016. Elas começaram lá em 2016. Eu agora não tenho esse tempo para começar, eu vou começar agora. Como que eu posso fazer? Elas já estão nesse lugar porque elas já começaram desde esse tempo, isso dá uma certa bagagem. Então eu vou mostrar para você agora 2 casos de 2 alunas que conseguiram, quando fizeram o curso ainda no último ano de psicologia, e isso já ajudou com que elas pudessem ver uma forma de trabalhar saindo da faculdade. E uma conseguiu o trabalho com perícias e conseguiu logo de cara de 5 a 8 perícias. A Camila, vou mostrar para vocês agora aqui na sequência, e a Brenda, que conseguiu os trabalhos na assistência técnica. Então, que foram 2 alunas que também começaram porque tiveram uma orientação e entenderam como elas poderiam trabalhar saindo da faculdade, aplicando aquilo que elas aprenderam e poder ter a prática supervisionada para dar maior segurança. Então, por isso que eu vou mostrar para vocês nesses 2 depoimentos rapidinho, para a gente poder encerrar e avançar aqui. Fiquem comigo e continuem aqui. Oi, eu sou a Camila, sou psicóloga formada pela Unicesumar. Quando eu entrei para psicologia, eu sempre tive vontade de fazer psicologia jurídica. Mas eu achava que para trabalhar nessa área do judiciário eu teria que passar em concurso público, né, para poder trabalhar com isso. E eu fui com essa ideia a minha graduação toda. Quando chegou ao final da graduação, quando estava perto de me formar ali, no finalzinho de 2019, eu conheci uma amiga que fez um curso com o Felipe e ela me convidou para ir para Ribeirão Preto fazer o curso de capacitação em perícia e assistência técnica. Eu falei, por que não, né? Vamos! Fui e ainda bem, mudou totalmente a minha visão. Era a perícia em si e a assistência técnica era sim o que eu sempre estive buscando, mas não sabia o que era. Quando eu fui fazer o curso, aprendi diversas coisas lá, claro, mas principalmente aprendi a como colocar o meu nome na lista do juiz, né? A fazer o meu cadastro. Quando eu me formei, em 2020, quando eu peguei meu CRP, a primeira coisa que eu fiz foi colocar o meu nome na lista e foi entrar para a perícia, né? Eu esperei, achei até que eu não seria chamada, eu continuei meus trabalhos. E quando chegou em dezembro, eu recebi a minha primeira perícia. Fiquei muito feliz, mas tive que recusar.
porque a perícia era muito distante da onde eu vivia e ficava um pouco inviável para eu poder fazer. Nossa, minha primeira perícia, né? Tive que recusar, fiquei bem decepcionada. Uma semana depois eu recebi 6 perícias de uma mesma cidade. Era sobre guarda, todos os casos eram de guarda, né? Da vara da família. Fiquei felizaça, nossa, mandei mensagem pro Felipe, pedi orientação dele, aceitei todas as 6 perícias de uma vez, né? Por que não? Tinha esperado tanto tempo para esse trabalho, né? E foi incrível, foi uma experiência maravilhosa. Elas vieram pela justiça gratuita, mas pra mim valeu muito a pena por conta da experiência mesmo. Foram casos assim que eu não esperava. Quando você pega, eu acho assim, quando você pega o processo e você lê, você acha que o caso tá resolvido, né? Nossa, isso e isso tá bom. Mas quando você conversa com as pessoas, você percebe que é muito mais profundo, é uma questão muito mais delicada e a gente tá envolvido, a gente tem que pensar bem e tem que fazer o nosso trabalho direito, porque é muito sério e envolve a vida de várias pessoas. E isso é maravilhoso, porque quando você termina, você entrega o seu laudo, você vê que aquele laudo vai fazer diferença na vida de alguém. E isso pra mim é a melhor parte da psicologia, né? E a melhor parte da perícia também. Em janeiro, falei de dezembro, né? Em janeiro eu recebi mais 2 perícias também. Uma que me surpreendeu, que era sobre retificação de nome. Nem sabia que existia, que a gente trabalhava, psicólogo, né? Trabalhava na retificação de nome. Mas era uma questão, assim, de organizar, né? Ajudar o juiz a entender o que aconteceu, que a criança foi registrada no nome de uma pessoa e, na verdade, era outra. Então, assim, foi bem interessante também trabalhar nesse caso, principalmente porque eu não sabia que eu poderia fazer esse trabalho, mas também porque é bem diferente dos outros que eu havia recebido. Hoje, acabei de receber também mais 2 perícias. Ainda não sei sobre o que é, mas vou ver mais tarde. Para mim, ter conhecido o curso, ter conhecido essa área, foi decisivo para o que eu queria fazer da vida, né? Que é, eu quero fazer perícia mesmo. Aqui na minha região não tem muita assistência técnica e pretendo futuramente abrir um nicho de trabalho de assistência técnica aqui. Me sinto realizada totalmente com as perícias, por enquanto. Sou psicóloga, sou do interior de São Paulo, na cidade chamada Avaré, próximo a Bauru ou Botucatu. Bom, a minha história, né, com a psicologia jurídica e forense já começou bem cedo. Logo no 3º ano da faculdade, já fui me engajando na área, procurando vários assuntos e vários cursos sobre o tema. Logo no 4º ano, eu fui contemplada com um estágio dentro de uma penitenciária de segurança máxima, onde eu fiz o estágio dentro do CRAS, né, que é o Centro de Referência e Assistência à Saúde que existe dentro das penitenciárias. Desde então, a paixão só foi crescendo e eu acabei buscando ainda mais a formação que pudesse me ajudar ainda mais nesse sentido. Foi quando eu conheci o Felipe, né, e pude realizar ainda durante a graduação o curso de perícia e também de assistência técnica jurídica. Fiz presencial lá na cidade de Ribeirão Preto e contribuiu extremamente para abrir novos horizontes, principalmente dessa área que é muito rica, que possui muito, mas muito campo de atuação. Logo após concluir o curso, né, fui me especializando ainda mais, já criando um networking, principalmente nas redes sociais, no Instagram, LinkedIn. Então, já tenho uma rede bem bacana formada, até porque a região aqui onde eu moro, ela é bastante atuante nessa área realmente criminal e forense, porque aqui na região existem diversos campos, diversos penitenciários, presídios, CDPs e assim por diante. Me formei ano passado, né? Então eu sou psicóloga já faz 3 meses. E desde então, logo na primeira semana que eu peguei a minha carteirinha do CRP, eu já consegui 2 casos de assistência técnica jurídica. Nesses 2 casos, foram 2 réus do mesmo processo, porém um deles estava correndo pelo STJ.
E assim, foi super bacana, porque foi uma experiência totalmente incrível, totalmente nova. E logo na primeira semana, já de cara, eu peguei 2 casos assim extremamente ricos, onde a atuação foi fundamental no auxílio da justiça nesses casos. Bom, vamos lá. Os resultados que eu tive, né, a partir dos cursos de capacitação e principalmente das lives que o Felipe faz e de todo o suporte e mentoria que ele fornece, foram vários feedbacks positivos. Então, diversos advogados, né, eles vêm elogiar o trabalho do perito nesse caso, porque quando a gente faz um trabalho bem feito, ele é reconhecido, né? Nós estamos fazendo por nós, isso que é o mais importante. E também, agora eu já tô com o meu primeiro paciente dentro do sistema, que é um sentenciado, que está preso em um presídio internacional, que fica próximo aqui da cidade também. E nós estamos dando psicoterapia com ele, né? Então, são 3 vezes por semana e pretendemos continuar firmes nesse processo. Para quem está começando agora, querendo entrar dentro da área, galera, não desistam, né? Já assisti uma palestra com o Guido Palomba e eu tive a honra de ter uma pergunta respondida por ele. Eu lembro muito bem, primeiramente, ele agradecendo pela pergunta, elogiando, né, o pessoal da psicologia, dizendo que é uma área extremamente rica. E o Guido Palomba trouxe uma frase incrível que eu levo para o resto da vida. Ele falou: Brenda, é o seguinte, ó, tenha em mente que a área jurídica e a área forense é uma plantação de olivas. Ou seja, leva tempo, você precisa regar, precisa tomar todos os cuidados e plantar e assim por diante. Não é uma plantação de couve que você planta em um dia e na próxima semana já cresceu. Então essa frase é o que eu levo de maior motivação para continuar ainda mais firme e atuante nessa área. Felipe, fica aqui o meu eterno agradecimento a você por todo o suporte e também incentivo que nunca faltou durante todo esse período de graduação, principalmente.